Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero dizer que nesta noite, Deus tem uma palavra para o teu coração. Ele quer transformar a tua vida. Andaia, coma, naia, serra. Talvez até você já seja até evangélico, mas Ele quer transformar a tua vida. Andaia, coma, naia, sede, coma, naia. Andaia, coma, naia, sode, coma, naia, serra. Ei, nesta noite eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu sou grato a Deus pela oportunidade. Sou grato ao pastor Elvi por ele ter me concedido esta oportunidade. E sou grato a cada irmão que está aqui nesta noite para ouvir uma palavra vinda diretamente do trono de Deus. Andai a como... Andai. Ei, antes de eu receber esta oportunidade, antes de saber que eu iria receber, eu tive um sonho. Andaia como... Deus já tinha falado comigo em sonho. Andaia como andaia fé. Aleluia. Eu peço aos irmãos que possam se sentar neste momento. Andaia como andaia fé. Eu vou contar o sonho que eu tive e eu peço aos irmãos que fiquem bem atentos a cada detalhe que o Senhor me mostrou. Amém, igreja? Fale para o irmão que está do seu lado. Deus vai falar com você nesta noite. Eu sonhei que eu estava passando por uma casa. E depois que eu passava por esta casa, eu sentia de Deus de voltar para aquela casa. E quando eu voltava, eu via uma mulher na rua. E a mulher falava bem assim: mas eles já são todos evangélicos. Aí eu disse: dá para perceber pelas vestes, porque todos estavam bem vestidos. E dali eu saí. Naquela casa tinha um senhor, uma senhora e tinham 2 filhos. E eu saí com aquele senhor para o meio da rua. E eu começava a falar uma língua que eu nunca tinha falado. E esta língua era hebraico. Aleluia. E quando eu começava a falar aquela língua, eu estava crendo que ele estava interpretando tudo que eu estava dizendo. E na verdade ele estava memorizando para depois me dar a interpretação. E quando eu terminava de falar, eu repetia aquilo tudo de novo, sendo que pausadamente, para ficar tudo fixo na mente dele. E quando abria os meus olhos, eu via ele ainda na minha frente e os 2 filhos dele estavam do meu lado. E ele dizia bem assim para mim: olha, eu vou em casa e quando eu voltar, eu vou trazer a interpretação de tudo que você me falou. Aí eu peguei e disse: tá certo. Aí um dos filhos dele, quando ele estava indo para casa, falou: o meu pai sabe interpretar quando alguém fala em hebraico. Por isso que eu falei que eu tinha falado em hebraico. E quando aquele homem, aquele senhor volta, ele volta com toda a tradução, tudo em um papel e aquela letrinha em hebraico, e do lado a tradução de tudo aquilo que Deus tinha me falado. Deus tinha falado através de mim, na verdade. E a primeira coisa que ele me falava era sobre uma humanidade corrompida. Aleluia. Ele me mostrava uma humanidade corrompida. E depois ele me mostrava uma foto muito grande de Jesus Cristo. E essa foto muito grande parecia um outdoor. E ali Jesus estava com muito sangue mesmo. Aleluia. E depois ele dizia bem assim: Deus manda entregar um cajado para o 4º homem. Aí eu disse: oxe, quem é esse 4º homem? Aí ele dizia: esse 4º homem é você. Aí eu disse: oxe, por que sou eu? Aí ele dizia: na minha casa tem 3 homens e você foi o 4º que chegou. Na verdade, na família dele não tem ele e os 2 filhos dele. E o 4º era eu quando tinha chegado. Aí ele pegou... E quando ele ia me dar aquele cajado, aparecia uma pessoa do meu lado, um homem, e ele ia passar para aquele homem, mas um dos filhos dele disse: pai, não é esse daí não, é aquele ali, apontou para mim. E ele me entregou aquele cajado. Ei, eu sei que o sonho que eu tive tem muitas simbologias
muitos significados, mas eu quero focar sobre uma humanidade corrompida e um Jesus que derramou seu sangue para poder salvar a humanidade que havia se corrompido. Anaia, toma, anaia. Ei, nesta noite eu vou falar sobre Jesus Cristo. Andaia, coma, anaia, e Jesus, ele cura, ele transforma, ele salva, e ele dá o direito à vida eterna. E Jesus, ele quer curar a tua vida nesta noite, ele quer te transformar, ele quer te salvar, e quando ele voltar nos ares, ele quer te conduzir a uma vida eterna. Ei, agora eu vou falar sobre o Jesus que liberta, que é o primeiro tópico. E a Bíblia fala sobre um homem que se chama Saulo ou Paulo, tanto faz. E Saulo, ele era um perseguidor do povo cristão. Saulo, ele era um daqueles que lideravam aquelas perseguições contra os discípulos do Senhor. E Saulo estava presente no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, no momento em que Estevão falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Saulo estava presente nesta ocasião, porém Saulo, ele se omitiu, ele não fez nada para poder salvar aquele servo de Deus, até porque Saulo, ele era um perseguidor do povo cristão, e Saulo, ele tem um encontro com o Senhor, aleluia. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que Saulo, ele ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele estava se dirigindo a Damasco. E a Bíblia fala que um resplendor de luz cercou Saulo naquele momento. E ele caiu em terra. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. E Saulo respondeu: Senhor, quem és tu? E o Senhor Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Daí eu já posso tirar uma lição. Qual é a lição? Que quem persegue os discípulos de Jesus, quem persegue o povo de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. E a partir daquele momento em que o Senhor teve um encontro com Saulo, a vida de Saulo foi transformada. A Bíblia fala que ele vai sim agora a Damasco, mas ele não vai mais com o propósito que anteriormente ele tinha, de perseguir o povo cristão. Agora o propósito dele é em obediência ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia fala que Saulo começa a ganhar milhares e milhares de almas para o reino de Cristo. Ei, a vida de Saulo foi transformada. Às vezes tem pessoas que estão na igreja, andaia, comanaia, sede, comanai, e ainda não está com a vida transformada. Andaia, comanai, e nesta noite o Senhor quer transformar a tua vida. Andaia, comanai. Como é que eu sei, Jorginho, se uma vida foi transformada? Se uma pessoa que roubava, agora ela não rouba mais. Se uma pessoa que adulterava, ela não adultera mais. Se uma pessoa que olhava coisas indecentes na internet, ela não olha mais. Se a pessoa que falava coisas indecentes, agora ela fala do Evangelho de Cristo. Isso é uma vida transformada.
E Deus quer transformar a tua vida nesta noite. Andaia, comanai. Andaia, comanai. Aleluia. E a Bíblia fala que Paulo ele foi transformado. Foi tão transformado que em Gálatas 2:20 Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma vida transformada, é uma vida em que a gente renuncia ao nosso eu e o Senhor passa a habitar em nós. Uma certa vez o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ei, para você ter uma vida transformada, é necessário você renunciar ao seu eu. É necessário você fazer a vontade do Senhor. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Andaia, coma, naia, sé. Eu acabei de falar neste momento sobre o Jesus que transforma. Agora eu vou falar sobre o Jesus que derramou seu sangue para poder salvar a esta humanidade pecadora. A Bíblia fala sobre Adão e Eva. E Adão e Eva eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado, aleluia, a Bíblia fala que eles pecaram. E diga para o seu irmão: todo pecado tem uma consequência. Eu quero que você repita para que fique bem fixo na mente dele: todo pecado tem uma consequência. E houveram algumas consequências, uma delas foi a morte. E uma outra consequência foi que nós adquirimos uma natureza pecaminosa. E a Bíblia fala que o povo começou a pecar. A Bíblia fala que o povo começou a se distanciar de Deus. A Bíblia fala que o povo começou a idolatrar. Aleluia. E quando o povo israelita pecava, eles sacrificavam um cordeiro para poder morrer pelos seus pecados. Mas a humanidade estava pecando tanto, que foi necessário um Salvador. E esse Salvador, ele está aqui nesta noite. Este Salvador, ele quer transformar e quer te salvar. Este Salvador, pode glorificar a ele nesta noite, porque ele está presente. Andaia, como andaia. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O que é isso? Todos pecaram e estavam distantes da glória de Deus. E não poderia ser outra pessoa senão Jesus Cristo, porque todos pecaram. Como é que eu vou morrer pelo pecado dos outros, se eu mesmo sou pecador? Então tinha que ser alguém, um cordeiro, que nem aquele do Antigo Testamento, sem mácula, sem mancha, um cordeiro sem pecado. Este cordeiro é Jesus Cristo. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aí a Bíblia vai nos dizer, no livro de Isaías, quando ele já estava profetizando a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda do Salvador da humanidade, ele vai dizer no capítulo 9, versículo 6: eis que um menino nos nasceu, e o principado está sobre os teus ombros,
e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele realiza maravilhas no meio da sua igreja, porque Ele é conselheiro, porque os melhores conselhos vêm de Jesus Cristo, porque Ele é o Deus forte, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e Ele em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Porque Ele é o Pai da eternidade, porque a Bíblia fala que de eternidade em eternidade Ele é. E porque Ele é o príncipe da paz, porque onde Ele chega tem paz, porque onde Ele chega tem paz. Talvez a tua família nesta noite esteja atribulada, talvez a tua família nesta noite esteja passando por guerras, talvez a tua família nesta noite esteja um degladiando o outro. Andai a Ei, se Deus mandou falar essa palavra é porque tem alguém que está necessitando dela. Andaia, coma, naia, sé. E esta família que está em guerra, essa família que um está se degladiando contra o outro, ei, convida Jesus que Ele traz paz. Jesus quer trazer paz para a tua vida. Adorando a Ei, o livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos, o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser considerado filho de Deus, é necessário receber a Jesus Cristo. E a Bíblia completa: aos que creem em seu nome, que nasceram não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele estava falando sobre o Jesus Cristo, queria se fazer carne para poder salvar esta humanidade.
Andaia Komanai. Um Jesus perfeito. Um Jesus que sempre praticou o bem. Um Jesus que nunca fez mal a ninguém. Um Jesus perfeito. Glória a Deus. O lugar que era nosso. O lugar que era para a gente ter morrido. Aí Jesus disse: eu vou dar a minha vida. Andaia Komanai. Para esta humanidade. Aleluia. Eu vou me entregar numa cruz por esta humanidade. Andaia Komanai. Andaia Komanai. Ikonaya Sede Komanai. Jesus, ele se entregou na cruz por você. Andaia Komanai. Livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Diz assim: e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele morreu pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, eu estou falando nesta noite sobre um Jesus que morreu pelas nossas enfermidades, o Jesus que morreu pelas nossas iniquidades, o Jesus que morreu, aleluia, pelas nossas transgressões. A Bíblia fala que quando Jesus, antes de morrer, quando lhe colocaram a coroa de espinhos, quando cuspiram nele, quando chicotearam ele, a Bíblia fala que antes de ele morrer, ele diz: Pai, está consumado. Que era que ele estava dizendo, Anaya Komanai, ele estava dizendo: Pai, eu estou pagando agora uma dívida que era da humanidade, que havia se corrompido. Jesus pagou. Anaya Komanai. Quero que você fale para o seu irmão que está do lado. Fale assim para ele: Jesus se entregou numa cruz por você. E o que você está fazendo por ele? O que você está fazendo por Jesus Cristo? O mundo está aí, muitas pessoas morrendo nas drogas, no alcoolismo, muitas pessoas morrendo, se prostituindo, muitas pessoas, aleluia, perdendo a sua vida. E nós que conhecemos o Evangelho, o que estamos fazendo para Jesus Cristo? O que nós, eu estou perguntando, o que nós estamos fazendo para Jesus Cristo? Glória a Deus. Ele nos chamou para fazer a diferença. Ele nos amou. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna ela só pode ser alcançada através de Jesus Cristo.
Nós temos que, para herdar a vida eterna, confessarmos Ele como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que, para herdar uma vida eterna, ser transformado pela Sua palavra. Ei, eu já falei sobre o Jesus que transforma. Já falei sobre o Jesus que entregou sua vida para salvar a uma humanidade que havia se corrompido. E agora eu vou falar sobre um Jesus que em breve vai voltar. Em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas não é qualquer igreja. Quando eu estou falando igreja, estou me referindo às pessoas. Aleluia! É uma igreja transformada, é uma igreja restaurada, é uma igreja que prega o evangelho, é uma igreja que não tem se corrompido com os prazeres mundanos, é uma igreja que deve estar preparada todos os dias, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor há de vir. Esta igreja, a Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Versículo 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus fez uma promessa de vir buscar a sua igreja. Isso não é uma ficção, isso é uma realidade. Ele vai voltar e ele vai pegar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que os que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles aos ares, ao encontro do nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia fala que Deus, ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá tristeza. Andai a coma, andai a fé. Quem é que quer ser arrebatado no dia do arrebatamento? Levanta a sua mão assim, andai, acomanai. Eu estou vendo muitas mãos levantadas, mas eu estou querendo saber quem é que faz por onde ir para o céu. Aleluia. Andai, acomanai. Eu acabei de falar sobre um Jesus que liberta, sobre um Jesus que transforma, sobre um Jesus que derramou seu sangue para morrer por toda a humanidade. Eu acabei agora de falar que ele vai voltar para buscar a sua igreja. O que nós, igreja do Senhor, estamos fazendo para Jesus Cristo. Isso daí é para você ficar refletindo a noite toda. Porque por mais que a gente faça, a gente não chega nem aos pés do que Jesus fez para a gente ali naquela cruz. A maior prova de amor que a humanidade pôde contemplar foi na cruz do Calvário, quando Jesus
Ele decidiu se entregar por cada um de nós. A maior prova de amor foi demonstrada na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo ele decidiu se entregar para cada um de nós. Talvez você não tenha entendido, eu vou falar um pouco mais alto agora. A maior prova de amor foi demonstrada na cruz do Calvário. Cada lágrima que Jesus derramou, o sangue dele derramado ali na cruz do Calvário, as pessoas cuspindo ele, as pessoas zombando dele, as pessoas perguntando para ele: tu não és o Filho de Deus? Tu não és o Filho de Deus? Mas tudo isso foi por mim e por você. Nós, de maneira nenhuma, somos dignos de entrar nas regiões celestiais. Mas pela graça de Jesus, a gente pode entrar nas regiões celestiais. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. E a Bíblia completa: isto não vem de vós, é dom de Deus. Nesta noite, se a tua vida ainda não está liberta, se derrame na presença do Senhor. Deixa Deus te libertar. Se nesta noite, até mesmo você que está na igreja, você que faz parte da igreja, está vivendo uma vida aqui e outra lá fora, Deus ele quer te salvar, ele quer te transformar. Deus está com saudades das madrugadas que você dobrava o seu joelho e orava a Ele. Deus está com saudade das tuas lágrimas. Deus está com saudade das tuas orações. Deus está com saudade de quando você ia para onde as pessoas que estavam cativas e pregava o Evangelho de Cristo. Deus está com saudade desse tempo. Nesta noite, Ele quer que você volte a fazer o que você fazia por Ele. Nesta noite eu estou pregando para a igreja, mas ao mesmo tempo eu estou pregando para mim mesmo. Porque o Senhor falou primeiro comigo. Primeiro Ele falou comigo. Como eu falei antes mesmo de receber a oportunidade, o Senhor tinha falado comigo através daquele sonho. E um sonho, aleluia, e que havia uma humanidade corrompida, de acordo com o que eu estava falando para aquele homem. Em um sonho em que ele mostrava Jesus numa grande foto, derramando o seu sangue. O Senhor, Ele quer te libertar. O Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor, Ele quer te conduzir a uma vida, mas não é uma vida limitada, é uma vida eterna. Mas o que nós estamos fazendo para herdar esta vida eterna?
Desde já eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.